Vamos lá, vamos para as leis de Newton, então. Gravação ativa. Vamos falar de leis de Newton. Hoje que é dia do físico, então vamos falar de um físico, né? Tá prosseguindo aí com o nosso projeto, a gente está fechando hoje essa parte dinâmica da partícula. A segunda parte que está mais focada na segunda física, né, na física 2, mas eu acho que a gente consegue pelo menos falar um pouco de trabalho e energia. Eu não sei exatamente quando que começam as provas, quando que a gente vai ter que parar com a matéria, mas acredito que já está bem pertinho, né? Deve ser junho, julho, junho, né? Então, nós vimos aí, está. Você tem noção disso, Bianca? Quando que começam as provas? Professor, se eu não me engano, é do dia 11 ao dia 24/6. 11 a 24. Isso É, É significa isso mesmo, professor. Olhei aqui agora. que nós temos hoje 19, 26 e dia 2. Dia 2. Depois já é a semana. É. Começa numa sexta-feira, dia 11. Sim. Professor, você tem ideia mais ou menos de quando será a sua prova? É num dia da aula, né? Não sei se vai ser na primeira ou na segunda semana. Mas em geral eu deixo a prova aberta alguns dias, tá? Para evitar problemas. Então, olha só, dia 9 a gente pode fazer uma revisão geral, que é o último dia de aula, né? Então a gente tem a aula até o dia 2. Então hoje, semana que vem, dia 2, 3 aulas. isso. Acho que a gente fica na dinâmica só, não vai chegar em energia não, vai ficar mesmo para o segundo semestre, como é o previsto. Porque daí sorteio o dia 16 e o dia 23 para a prova. É, um ou outro. Para É. mim, tanto faz. Eu vou deixar a prova aberta de quinta a domingo para vocês entregarem, tá? Então teria que ser dia 16, né? Porque acho que até dia 24 o senhor tem que ter, tipo. Eu acho que tem até o dia 24 para aplicar a prova. Dia 24 é o último dia. Porque depois eu sei Tá, que vem os dias de exame, dias dessas coisas. tá. Se vocês quiserem botar a minha logo na primeira semana, por mim tranquilo também. Que daí ficaria aberta do dia 16 ao dia 20, né? Isso. Ou se quiser na primeira semana. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, aqui a primeira semana depois que abre o período de prova, que é do dia 11 ao dia 24, é o dia 16. Tá, Aí, dia 9, o senhor falou que poderia dar uma revisão zona geral, né? sim. Fazer Então mais pode ou menos ser fazer um 16. apanhado do que vai cair na Vai prova, cair né? na prova, isso, a gente faz uma listona de exercício. Pode ser dia 16, tranquilo. Então, beleza. Já vou até marcar aqui na minha lousa. Tá bom. Bom, nós vimos das leis de Newton que a primeira lei, chamada lei de inércia, estabelece as condições para o equilíbrio estático ou dinâmico. A gente trabalhou isso até a semana passada. E hoje a gente vai começar a ver aí como é que funciona quando o corpo sai desse estado de equilíbrio e entra num estado em que ele tem aceleração, tá? A aceleração é definida como a força dividido pela massa. Quanto maior força, maior a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. É a terceira lei que a gente já viu algumas vezes. Professor, Conceito. Oi. só uma pergunta sobre a prova ainda. Hum. A minha pergunta qual que era mesmo? A prova da teoria é diferente da prova prática ou não tem a prova prática? Não tem a prova prática. A prática anota só pelos relatórios, Ah, beleza, então. tá? Beleza.
A prova prática, a aula prática, ela vai só até quando a gente tem que entregar aquelas atividades parciais. Eu não sei qual é a data. Provavelmente a aula prática, nossa, a última vai ser na semana que vem. Que eu vou deixar, na verdade, para dar uma revisada geral e para que vocês entreguem os relatórios. Aham. Tá? Porque se eu der alguma prática nova no dia 26, aí eu não tenho outra aula para receber. É, Então, quem tem relatório comigo para entregar, atrasado até o dia 26, porque daí eu tenho que fechar a nota. beleza. Tá bom? Aham. A Olha, aula. Ah, é, porque a semana que vem já é dia 26, aí dia é, 2 não teria aula prática, né? é, A que é, seria no dia 9 vai ser uma revisão vai ser uma revisão. Isso. Porque a aula prática, ela faz parte da nota, daquela nota, que é a parte de relatório, que é dessas a notas parte parciais, disso. né? Então, não tem muito, não faz muito sentido continuar, né, além disso. Então, de Uhum. prática, mas nós cumprimos o normal. O normal era chegar, pelo menos comigo, chegar no gráfico linear. É o padrão da primeira, da Física 1 mesmo. Então, beleza, professor. Então, tem até semana que vem para entregar os relatórios que Os faltam. relatórios, isso. Que aí na semana que vem eu já fecho com vocês e já dou a nota. Beleza. Tá bom? Uhum. Joia. Então, olha só, pessoal. Força não nula significa aceleração. E se tem aceleração, tem força não nula. Vocês, todo mundo, né, costumam fazer muita confusão entre força e aceleração, tá? A gente já falou sobre isso, então cuidado para não confundir força e aceleração. Se eu sigo num carro em linha reta a 100 km por hora, velocidade constante, a aceleração desse carro é zero. Isso quer dizer que a força que o motor está fazendo, ela simplesmente consegue anular os efeitos das forças contrárias ao movimento, mas a resultante das forças que atuam no veículo é zero. Para que eu aumente a velocidade, por exemplo, para ir de 100 para 110, aí eu preciso ter uma força resultante não nula, porque vai mudar a velocidade do veículo. A mesma coisa para parar o carro, eu preciso que tenha uma força contrária ao movimento, não nula. Por exemplo, eu posso reduzir, né, a pisada no acelerador e deixar o carro ir freando sob a ação das forças contrárias ao movimento, tá? Como que a gente vai trabalhar esse assunto? Segundo a lei de Newton, a melhor maneira de trabalhar é fazendo alguns exemplos, tá? Porque a teoria, força é igual aí ao produto da massa pela aceleração para sistemas com massas constantes. Então, a gente vai trabalhar alguns exemplos agora. O primeiro deles, a gente vai tratar da máquina de Atwood. Depois a gente vai ver objetos interligados, tá? Com atrito aqui, né? Continuamos dois objetos com uma rodanda, mas agora com um deles apoiado num plano. Depois a gente vai ver plano inclinado nas duas versões. O objeto pendurado subindo e o apoiado descendo, e o inverso, o objeto apoiado, o objeto pendurado descendo e o apoiado subindo, tá? Então, vamos começar a fazer esses exemplos para que vocês comecem a entender aí a lógica das leis de Newton, tá? Então, o primeiro passo para a gente fazer isso, tá, é que nós tenhamos a identificação das forças que atuam sobre o sistema. Então, força-peso, peso de A, força-peso, peso de B, tá?
Por que o objeto não cai? Se ele tem uma força da gravidade puxando ele para baixo? Porque alguma força puxa ele para cima. Então aqui a gente vai ter uma tensão que eu vou chamar de tensão B, e aqui uma outra tensão que eu vou chamar de tensão A. Tá? Na situação em que eu tenho equilíbrio, o que acontece? Essas forças têm que se anular, né? Então, a gente tem aí uma situação em que tensão A anula tensão B. A gente tem tensão A igual a peso de B e tensão B igual ao peso de B. Ou seja, se nós tivermos a situação em que a tensão A é igual ao peso de A, isso aqui não sobe nem desce. Se a tensão B for igual ao peso de B, também aqui nem sobe nem desce. E aí, como as duas forças TA e TB estão aplicadas no mesmo objeto, no cabo, e ele é um cabo inelástico, ou seja, a gente está considerando que esse cabo não estica nem comprime, né? Então nós temos que impor que a tensão A é igual à tensão B. Na verdade, eu não preciso distinguir entre as duas, né? No módulo, elas têm mesmo módulo, têm sentidos, podem ter diferença de direção e sentido só, tá? Como as tensões são iguais, o que a gente tem então? Que o peso de A é igual ao peso de B. E aí, o que a gente já sabia, né? Massa do bloco A igual à massa do bloco B é a condição para que o sistema fique em equilíbrio, tá? Tudo bem? Esse é fácil, né? Agora, o que acontece quando essa condição aqui não é satisfeita? O que acontece quando a gente sai da estática? Né? O como que a gente pode sair dessa situação em que nada se move? Eu preciso ter um desequilíbrio, eu preciso ter uma força resultante diferente de zero. Ou seja, vamos supor um movimento para cá. A subindo, a roldana girando no sentido horário e B descendo. Quais são as condições para que isso ocorra? A tensão do lado A tem que ser maior que o peso da massa A. E isso vai ser igual a quanto? A massa que está sendo movimentada vezes a aceleração. E do outro lado, nós precisamos ter que o peso de B supere a tensão B. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então está aqui a segunda lei de Newton aplicada à massa A e à massa B, impondo essa condição do movimento com giro horário da roldana. Continuamos tendo um cabo que não pode esticar, né? O cabo é dito inextensível, ou seja, um cabo que não muda de tamanho, e isso nos impõe que as tensões A e B tenham módulos iguais. Com isso, nós temos então que a tensão menos o peso de A é igual a massa A vezes a aceleração. E que o peso do bloco B menos a tensão é igual a massa de B vezes a aceleração. Qual vai ser a aceleração desse sistema? Vamos supor que a massa B seja de 10 kg e a massa A seja de 8 kg. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter então que tensão menos 8 vezes 10, né? A massa de A
vezes a gravidade é igual a massa A vezes a aceleração. Do outro lado, nós temos que 10 vezes 10, né, massa de B vezes a gravidade, menos tensão, é igual a massa B, 10 vezes a aceleração. O que a gente pode fazer aqui para calcular a tensão e a aceleração? Se eu somar o que está à esquerda com o que está à esquerda, direita com direita nessa equação, eu vou ter o quê? Tensão menos 80 mais 100 menos tensão. E do outro lado, 8 vezes aceleração mais 10 vezes aceleração. Mais T com menos T. 80, 100 menos 80, 20. E do outro lado, 18 vezes a aceleração. Logo, a aceleração do sistema vai ser igual a 20 dividido por 18, que é a mesma coisa que 10 dividido por 9. 20 dividido por 18 dá pouco mais de 1. 1,1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, uma aceleraçãozinha bem pequenininha, né? Bem leve, tá? Tudo bem até aí? Professor, Sim? ali o senhor somou as duas equações Isso? ou o senhor só simplificou? Não, somei tudo que está na esquerda com tudo que está na esquerda. É uma igualdade, né? Então eu somei esses dois termos. Tá? É o que veio para cá. E somei estes dois termos do lado direito da igualdade, que é o que veio para cá. Podia também de um ter eliminado o outro, enfim, tem alguns caminhos possíveis, tá? Deixa eu salvar essa tela. Hoje é dia 19. Legal. Tá? Já está salvo, daqui a pouquinho eu coloco, posto para vocês. Então, essa é a máquina de Atwood. A gente pode fazer vários usos dela, tá? Isso é o princípio do elevador, né? O elevador mecânico funcionava assim, o que a gente tem hoje é um motor que faz o papel do contrapeso. Como é que funcionaria um elevador mecânico desse tipo? Que é o mesmo princípio do elevador elétrico, só que ele tem aí uma estrutura mais sofisticada e, como eu disse, um motor elétrico, né? Ao invés de contrapesos. Vamos supor que eu tenha aqui no lado A uma massa de 260 kg e que eu quero subir MA com aceleração de 1/3 da gravidade, 3 metros por segundo ao quadrado. Pergunto, qual a massa de B para fazer isso? Aqui não muda nada, né? Lei de Newton aplicada para o caso em que A sobe e B desce. Então, como é que eu coloco os valores agora? Eu tenho na equação, na primeira, que T menos 260 vezes 10 é igual a 260 vezes A. Aliás, vezes A não, vezes 3, né? Eu já tenho aceleração. Isso significa que eu já tenho a tensão, né? Então, a tensão vai ser igual a 260 vezes 10 mais 260 vezes 3,
ou ainda 260 vezes 13, né? Posso fazer direto isso. O que dá 3.380 newtons. Então, a tensão no cabo é de 3.380 newtons. Eu pego esse resultado, vou lá na equação de baixo. A equação de baixo tem massa B vezes gravidade menos tensão, tá ela aqui, 3.380, igual a massa B vezes a aceleração, 3. Passar esse termo para cá. Este termo, por sua vez, vem para o outro lado. E aí nós temos, então, que 10 vezes a massa de B menos 3 vezes a massa de B é igual a 3.380. Logo, 7 MB é igual a 3.380. Com isso, então a massa de B é igual a 3.380 dividido por 7, o que vai ser aproximadamente 482,85, quase 483 quilogramas, tá? Então, para subir com 3 metros por segundo ao quadrado uma massa de 260 quilogramas, eu preciso de um contrapeso de 483 quilogramas. Ok? Professor, eu só não entendi na fórmula ali em cima, por que a tensão menos o peso de A e depois o contrário, peso menos a tensão. Essa inversão que eu não entendi. Você tem que olhar aqui para a figura. Se eu quero subir A, a tensão de A tem que ser maior que o peso. E se eu quero descer B, o peso que tem que ser maior que a tensão, né? Ah, tá. Se eu quiser fazer o oposto, descer a massa A e subir a massa B, aí eu tenho que inverter aquilo ali. Tá, ok, entendi. Obrigado, Tá? professor. Nada. Figura 1. Figura 2. Beleza. Ok, posso apagar? Como é que eu faria agora o oposto? Se eu quisesse subir a massa B e descer a massa A, o que que muda? Né? A estrutura é a mesma, só que agora eu preciso ter PA maior que tensão e tensão maior que o peso de B. Apagando, apagando, apagando. Deixa eu remover esses símbolos aqui. Feito. Ok? Então vamos pensar agora no movimento no sentido oposto. Ó. Agora eu quero que A desça, a roldana vai girar no sentido anti-horário e a massa B é que vai subir. Tá? Então como é que a gente vai montar agora as leis de Newton? A gente continua, né, claro, tendo tensão A e tensão B iguais. O cabo não estica. Nós temos agora que o peso de A é que vai superar a tensão A, e isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Do outro lado é o TB, né, a tensão sobre B, que vai superar o peso B, e isso é igual ao mB vezes a aceleração. Tá? Ou seja, peso de A
menos tensão igual a MA vezes aceleração. E tensão menos peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. E aí, vamos de novo pensar em descer uma massa de 90 quilogramas com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, né? Está freando, né? Uma descida menos brusca do que seria uma queda livre. Qual é a massa do contrapeso? Quanto que eu coloco aqui para que esse cara desça de maneira mais suave? Vamos ver, né? PA, 90 vezes 10, menos tensão, igual a 90 vezes 5. Tá? A primeira equação aqui. Então, nós temos que a tensão é igual a 900 menos 450, né? 90 vezes 5. Ou seja, a tensão é igual a 450 newtons. E aí vou na segunda equação, já usando esse resultado inicial. Então, nós temos que 450 newtons de tensão menos a massa de B vezes 10 é igual a massa de B vezes a aceleração, que é 5. Logo, 450 é igual a mB vezes 10 mais mB vezes 5. Portanto, 15 mB é igual a 450. Logo, massa B, 450 dividido por 15, o que dá 30 quilogramas. Tá? Então, eu preciso de uma massa de 30 quilogramas aqui para suavizar a descida da massa de 90 quilogramas até metade, né, da aceleração gravitacional terrestre. Tá? Tudo bem? Professor, Sim? o enunciado que vai informar para a gente qual que vai subir, ou a gente vai ter que analisar a figura para saber se o peso A ou o peso B vai subir? Depende. Se o enunciado já der as massas, você sabe que a mais pesada é que desce, né? E aí você vai calcular a aceleração. Depende do que o exercício pedir. Ah, entendi, professor. Tá? Obrigado. Vamos ver agora o enunciado do exercício, que ele é um pouco diferente do que eu fiz aqui. O enunciado diz o seguinte: calcule a razão entre MA e MB para que MA seja erguida com 6 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Ele não pede nem MA nem MB, ele pede a razão entre elas. Então vamos fazer isso agora. Tá, deixa eu apagar aqui. MA subindo é o mesmo caso de antes, né? Onde a gente tem... Ups, apaguei demais. A gente tem aqui o sentido horário de movimento da roldana, tá? Então deixa eu apagar tudo. O exercício agora ele tem uma configuração um pouquinho diferente, porque ele pede razões, tá? Então a gente volta ao causo em que MA sobe, roldana gira no sentido horário e B desce. Então temos desde Newton, tensão A menos peso de A igual a massa de A vezes aceleração, e do outro lado, peso B menos tensão B igual a massa de B vezes aceleração. As tensões são iguais. Então, nós temos aqui tensão menos
MA vezes gravidade igual a MA vezes aceleração. Embaixo, MB vezes gravidade menos tensão igual a MB vezes aceleração. Que dados eu tenho do exercício? Eu tenho que a gravidade é 10, né? MA vezes gravidade. E eu tenho que a aceleração... Opa, aqui, já posso colocar o 10. Então, MA vezes 10 e MA vezes 6, que é o resultado aí que é a aceleração que foi dada no enunciado. Embaixo, MB vezes 10 menos tensão igual a MB vezes 6 também. Tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso dizer da primeira equação que a tensão é igual a 10 MA mais 6 MA. Eu só passei esse termo para o outro lado da igualdade. Logo, tensão igual a 16 MA. Vou guardar esse resultado. Equação de baixo. Tensão vai ser igual a 10 MB menos 6 MB. Como eu fiz isso? Eu passei a tensão para lá e trouxe o 6 MB para cá, tá? E depois troquei os sinais. Com isso, a gente tem que a tensão é igual a 4 vezes MB. Tensão e tensão. Então, 16 MA é igual a 4 vezes MB. Logo, MB é igual a 16 dividido por 4 MA. Então, a resposta é que MB dividido por MA é igual a 4, ou simplesmente MB igual a 4 MA também, tá? Ou seja, eu preciso que a massa B seja 4 vezes maior que a massa A para que eu tenha uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, tá? Ok, dúvidas nesse exercício? Professor, tem como dar exemplo de outros valores nesse aí que ficou meio confuso? Sim, eu quero que vocês agora, mesmo exercício, tá? Só que agora para uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Eu vou dividir vocês em grupos para que vocês façam isso. Eu acho que 5 a 10 minutos é suficiente. Só isso, tá? Podemos levar vocês para os grupos? Deixa eu ver. A gente está trabalhando com grupo aleatório, né? Quantos que a gente tem na sala hoje? Deixa eu ver aqui. 28, 7 grupos então são suficientes. Professor, tá seguindo todas as vezes o mesmo grupo que foi dado Mesmo no grupo? primeiro. Aham. Tá. Então vamos manter. Deve estar até separado aí os grupos já nos números. Já está separado aqui. Eu vou levar vocês para os grupos então, e daí vocês vão ter 10 minutos para fazer isso, tá? Por que vocês ainda não foram? Deveria ter funcionado direto.
Vocês já conseguem ver as salas agora? Eu não. Eu também ainda não, professor. Que coisa estranha. Peraí. Comunicado. Atribuir. Fechei. Professor, Oi. eu não escutei direito. O que você está querendo saber nesse aí? Você falou que a aceleração é igual a 2? Qual é a razão entre as massas para que nós tenhamos a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado? Esse que eu Ah, tá fiz bom. era 4, tá? Era Uhum. 6. Então tá, Será- vamos iniciar. Tá. Vou iniciar agora. Vamos lá. Vamos ver Professor, Oi? se o pessoal, eu acho, se entrar no chat pelo Teams, aparece sala 6. Aí dá pra entrar. Tá, Tipo, o número da sala da pessoa, claro. tá, ok. Então, pessoal, pelo chat. Estou reabrindo as salas para ver se vocês vão automaticamente para lá. Era força igual a massa. Conseguiram fazer? Conseguiram finalizar? Professor, a gente demorou para achar o arquivo, aí a gente ia começar agora, na verdade. Porque a gente demorou, não sei se teve algum atraso do Teams, alguma coisa, que a gente demorou para pegar o exercício. Professor, deu quanto aí? O senhor já tem a resposta? Não. Todo mundo quem mais não conseguiu fazer? Estão testando aqui ainda, professor. Não saiu ainda aqui. Não Tá saiu saindo ainda? fumaça aqui, mas tá saindo alguma coisa aqui. Sir, a gente fez o primeiro. Só que o segundo a gente estava Não, tentando resolver agora. O segundo eu vou fazer ainda com vocês o exemplo. Ali não tem exemplo nenhum. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o exemplo do segundo. E aí depois eu volto vocês para as salas. Pode ser? Pode. Beleza. É o da aceleração 2 metros? É isso que você vai fazer, professor? O de 2 e... Não, eu vou fazer esse aqui. Ah, tá. Tá? Que é o segundo exercício. O outro é igualzinho a esse aqui, né? Tá bom. Tá? Deixa eu pegar aqui o bloco, limpar a tela. O segundo exercício o que eu passei para vocês é com 4 e o meu exemplo lá nos slides está com 3. Tá, beleza. Deixa eu deixar os dados aqui do lado. Então, olha só. Esse segundo exemplo, que vocês têm um exercício igual para fazer, só com outros dados, né? Ele tem aí os seguintes dados. Deixa eu mutar. Travando. Travou para vocês? Alô? Vocês estão me ouvindo? Tô sim, professor. Então, tá. Então, olha só, o segundo exercício, o segundo exemplo, na verdade, ele tem 2 objetos pendurados. Aqui, existem 2 situações possíveis, né? Ou isso aqui fica estático, né? Ou o valor de M2 vai ser tal que vai descer arrastando M1. Então, o que a gente tem de força nesse sistema? A Terra puxa tanto a massa 1 para baixo, P1, quanto a massa 2, P2. Do ponto de vista aqui do cabo, o cabo vai puxar a massa 2 para cima, então tem uma tensão T2, e também o cabo vai puxar a massa 1 da esquerda para a direita, T1. Tá. Em resposta à pressão exercida sobre a superfície, tem a força normal e, como existe a possibilidade disso aqui entrar em movimento, ele está sendo puxado, o movimento é para lá, o atrito é sempre do contra, ele aponta para cá. Tá? Então estão aí 4 forças sobre a massa 1 e 2 forças sobre a massa 2.
Então, sobre a massa 1, o que nós temos? Não tem movimento no eixo vertical. Então, força normal tem que igualar P1. Já no eixo horizontal, a tensão 1 tem que superar a força de atrito, né? Senão ele não entra em movimento. E isso vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração. Então, duas condições para a massa 1 e para a massa 2 uma só, né? A massa 2 tem que descer, então o peso dela tem que superar a tensão 2 e isso vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Professor, isso é para ficar estático, né? Os dois Não, pesos, é isso? estático a gente teria 0 aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer. No caso estático, ficaria assim. O caso estático seria sem aceleração, tá? E nós teríamos T1 igual a FAT, T2 igual a T2, né? Não sobe nem desce. Como o cabo é inextensível, as tensões T1 e T2 são iguais, então nós teríamos aqui que a força normal é igual a P1. P1 foi dado ali, bom, deixa eu deixar sem o valor numérico. Tensão igual a força de atrito. E do outro lado, P2 igual a tensão. Tá? Então, na realidade, o que nós temos aqui? Força de atrito é igual a Mi força normal. Então, como é que ficaria isso aqui? Ó? Se T2 é igual ao P2 é igual a tensão, então P2 é igual a FAT. Mais a força de atrito é igual a Mi força normal, que por sua vez vai ser igual a P1. Então, o que nós teríamos aqui? Que o P2 tem que ser igual ao coeficiente de atrito vezes P1. Ou seja, massa 2 pode ter até o valor do coeficiente de atrito vezes a massa 1, que nada vai acontecer, o sistema vai permanecer em equilíbrio. Ou seja, se eu tenho uma massa de 90 kg e o coeficiente de atrito for 0,4, eu posso pendurar até 36 kg aqui, que nada vai acontecer. Passou de 36, aí P2 vai superar a tensão e vai começar a arrastar isso aqui. Tá? Então, essa aqui seria a condição para o equilíbrio estático. Tá? Como é que seria? Deixa eu salvar isso aqui. Figura 4. Como é que seria para ter aceleração? Para ter aceleração, então a gente sai do equilíbrio estático, sai dessa condição aqui. Disso aqui também. Tá? E ao invés de ter igualdade em T1 e FAT, a gente tem que T1 supera a força de atrito. Ups. E supera a força de atrito enquanto T1 menos força de atrito igual a M1 vezes aceleração. E do outro lado, P2 supera a tensão 2 e isso é igual a M2 vezes aceleração, tá? Legal. Força de atrito continua sendo Mi força normal, isso não muda. Então, o que a gente vai ter a partir daqui? Tá? Que a força normal é igual a P1
que a tensão menos μ força normal é igual a massa 1 vezes a aceleração, e que P2 menos tensão é igual a massa 2 vezes a aceleração. Vamos substituir os valores? Os valores do exercício são os seguintes. Massa 1, 90 kg. Coeficiente de atrito, agora cinético, né? 0,4. E aceleração de descida, 1/3 da gravidade, né? Não, menos de 1/3 da gravidade. 3 metros por segundo ao quadrado. Pergunta-se qual é o valor da massa M2 que vai fazer isso. Então vamos substituir valores aqui. Força normal igual a M1G. Então 90 vezes 10. Logo, força normal é igual a 900 newtons. Embaixo, tensão menos coeficiente de atrito vezes força normal. A gente já tem 900. Então o valor vem daqui para cá. E isso é igual a massa 1 vezes a aceleração solicitada, 3. Então o que nós temos aqui da equação 2? Que tensão menos 36, ou melhor, 360, tá? É igual a 270. Logo, a tensão no cabo vai ser igual a 270 mais 360. Então, 500, 620, 630, né? 630 newtons, tá? E aí, a última equação que a gente tem aqui, P2, então, M2 vezes gravidade, menos a tensão, vem ela daqui, 630, é igual a massa 2 vezes a aceleração, foi solicitada aí como 3. Então, nós temos que 10m2 menos 3m2 é igual a 630. Logo, m2, 630 dividido por 7, que é aproximadamente nada, é exatamente 90 kg. Tá? Então, eu preciso de uma massa de 90 kg para arrastar 90 kg com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, dado aí o coeficiente de atrito, que é... Isso aqui ficou feio. Opa! Melhorar esse recorte, senão ele acaba atrapalhando vocês. Ok? E aí os exercícios que vocês têm para hoje, que eu vou levar vocês lá para as salas separadas, são 2 exercícios idênticos a esses, com valores diferentes, tá? Que são os que estão lá na lista de exercícios do dia. Uma moleza, só 2 exercícios hoje, mas 2 exercícios com um grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Então vamos voltar lá para a sala de discussão de vocês, para os grupos? Podemos? Podemos sim, professor. Vamos lá, vou reiniciar as salas, então.